Continuando o nosso estudo, vamos falar aqui do animismo, né, no médium, em algum médium que esteja ocorrendo ali durante o trabalho. A gente sabe que o animismo em si, ele não representa exatamente um desvirtuamento da mediunidade. Mas qual seria o procedimento do esclarecedor diante de um médium que na reunião mediúnica talvez esteja vivenciando esse fenômeno, né, do animismo? Então, considerando que no que chamamos hoje de animismo, é o espírito do próprio médium, né, que se manifesta, muitas vezes pela liberdade que o transe mediúnico oferta, como dissemos. Então, o esclarecedor deverá seguir o que Kardec aconselha, que é estudar longamente, meditar no que está sendo dito ou escrito, para aquilatar o conteúdo, bem como a origem, se do médium ou de outros espíritos. Está no livro dos médiuns, no capítulo 19, número 223, itens 1 a 5. Então, em Palavras de Luz do Divaldo Franco, ele sugere: o doutrinador pode descobrir quando ocorre o animismo se conviver com o médium. Todos temos fixações, vícios de linguagem. Então, pela repetição e modismos exaustivos, o fenômeno não é mediúnico e sim anímico. Então, porque o fenômeno da psicofonia, da psicografia, principalmente da psicofonia, né, que ocorre mais fortemente esse animismo, que é o pensamento do médium, né, misturado ali, que se confunde. Então, às vezes ele fala, ou na psicografia escreve aquilo que é dele, e não da entidade, do espírito que comunica. Então, por quê? Porque tudo passa pelo nosso cérebro físico, passa pelo nosso campo áurico, passa por nós. Né? Por isso que quando uma entidade vem xingando, gritando e blasfemando, muitas vezes a falta de educação mediúnica do trabalhador. Então, por quê? Porque tudo vai passar por ele. Então, esse controle, essa disciplina precisa ser rigorosa dele para com ele mesmo. Então, o animismo, quando nós formos desenvolver o estudo do desenvolvimento mediúnico, a gente vai estar abordando um pouco, né, sobre o animismo que ocorre, principalmente no início da nossa vida como trabalhador. A gente acaba se confundindo e isso, inclusive, inicialmente gera bastante insegurança, né? Gera um pouco de desconforto, até que a gente consiga aprender, né? E aprenda efetivamente a distinguir aquilo que é meu e aquilo que não é meu. Mistificação. Ainda segundo Kardec, na mesma fonte que trata do animismo, sempre em razão da análise profunda e sincera daquilo que o médium expressa, seja pela psicofonia, pela psicografia, pela vidência, enfim. Então, no caso da mistificação mediúnica, podemos encontrá-la sob dois matizes. O primeiro será quando o próprio médium conscientemente tenta imprimir conceitos e verdades que lhe escapam à competência moral e intelectual. E no segundo, quando espíritos infelizes servem-se de médiuns e vigilantes para idêntico procedimento. Então, em ambos os casos, caberá ao esclarecedor agir com bondade, mas com energia, divertindo o médium, que assim procede, liberando-o de tais equívocos. É outra coisa. Somente o doutrinador estudioso estará bem preparado, né? Ele está devidamente capacitado a identificar essa infeliz ocorrência. Então, no livro dos médiuns, no capítulo 31, encontraremos Kardec, como sempre, alerta, lúcido e extremamente racional, analisando meticulosamente diversas mensagens expressas por espíritos que se intitularam Vicente de Paulo, Napoleão, Jesus,
Ele não aceitou nenhuma dessas falas. Registrou-as tão somente para que servissem de parâmetro à posteridade, onde a reflexão, a lógica e a pureza, né, evangélica demonstrariam como separar o joio do trigo. Isto é, que atitude tomar diante de comunicações mediúnicas tidas como originárias de espíritos evoluídos. Uma outra coisa, uma reforma instantânea, né? Resultados de santificação em apenas alguns minutos. No livro Entre a Terra e o Céu, de André Luiz, no capítulo 22, o ministro Clarencio consigna que nem sempre doutrinar será transformar, referindo-se à dificuldade em conseguir modificar uma alma, não sendo tão difícil falar à inteligência. Então, o doutrinador sabe que a obra de aprimoramento espiritual é serviço, assim, de séculos. Sabe por seus estudos, intuição e por experiência própria, né? Então, quando um espírito, após concluída a doutrinação, afirme arrependimento pleno e definitivo, isso até pode ser sincero, mas não traduz uma verdade integral, porque essa mudança ela não ocorre assim, né, num passe de mágica. Talvez esse visitante esteja tentando desembaraçar-se de quem o importuna, que no caso é o doutrinador. Então, assim como não há colheita prematura, né? A transformação moral de todos nós, seja em que área, como ser, criação, né? Manifestação da consciência divina, nosso processo exige tempo, estudo, reforma. Então, não acontece assim tão rapidamente. Então, tem sido rotina, né, por exemplo, que o mesmo espírito compareça repetidas vezes no grupo que o acolheu, demonstrando sua melhora passo a passo. É claro, isso é possível. E não raro também, a partir de algum tempo, pede para ser um colaborador da equipe. Se for atendido com o deferimento, partindo dos espíritos protetores, teremos aí a certeza da autorreforma daquele irmão, alegrando, né, o nosso coração por termos sido instrumentos do amor de Deus na recuperação de alguém. Aí a gente vai para o encerramento, né, da reunião. Aviso de término. Visando a disciplina, o dirigente da reunião alertará os demais médiuns que em alguns instantes as manifestações deverão ser encerradas, né? E com isso, então, os trabalhadores psicofônicos evitarão novas manifestações, cumprindo-se o horário pré-estabelecido. Considerar, no entanto, que após o término da reunião mediúnica, o plano maior permanece em atividade. Não mais afeto àquele grupo ali. Encerrou, eles estão cuidando daqueles irmãos, né, que vão ser encaminhados e que estão sendo esclarecidos, medicados, enfim. O encerramento material e o encerramento espiritual, porque isso acontece, né, nos dois planos da reunião. Para o encerramento, então, é recomendável uma prece ditada por um dos médiuns presentes, por indicação do presidente da reunião. Então, num grupo, todos são capazes de proferir uma oração de agradecimento, né? E para encerrar, então, aquela reunião. Mas nem sempre o encerramento da reunião no plano material significa que ocorre o mesmo no espiritual. Raul Teixeira, em Correnteza de Luz, informa que durante os labores desobsessivos, os ceareiros do bem costumam levar para os locais de trabalho aparatos fluídicos, os mais variados para o atendimento de uma infinidade de problemas apresentados por desencarnados em tormenta. Então, muitos sofredores invisíveis têm necessidade de permanecer no mesmo ambiente das reuniões, após a lide formal, sendo inúmeras vezes atendidos de modo mais direto e profundo pelos componentes da equipe,
quando desdobrados pelo sono comum. Então, quer dizer, encerrou, né? Cada um vai para os seus lares, muitos irmãos permanecem no local junto com a equipe espiritual e muitos dos irmãos em desdobramento continuam o seu trabalho ali junto àquela equipe. Então, por isso, um local, a casa espírita, é um local santo, é um campo amoroso, um campo sagrado, onde se deve entrar em silêncio, falar o que é necessário apenas em tom baixo, fazer o trabalho que é necessário e ir embora, amorosamente, respeitosamente. Não é um local, não é ponto de encontro, não é reunião social, não é beijinhos e abracinhos, não é. Ali é um local para o trabalho e que envolve uma rede energética extremamente, e muitas vezes, e na maioria delas, desconhecida para nós, né? Que estamos ainda muito aquém da compreensão, e então a gente somos seres que engatinham ainda dentro de tudo isso. Então, muitos sofredores invisíveis então precisam de tudo isso. Então fica a justificativa da necessidade dos médiuns chegarem, fazer o seu trabalho e deixar o recinto com respeito e silenciosamente. Então nós já falamos sobre o medo, né? A necessidade de nós mantermos a nossa fé, a nossa crença, a nossa firmeza. A sintonia, né, é um aspecto muito importante que merece total atenção do dirigente e do grupo todo, né, porque só haverá um trabalho sério e competente se o grupo estiver sintonizado, né, a sua frequência com os planos mais altos, com a luz, com o bem maior de todos. Por esse motivo se faz tão importante a educação dos médiuns, e nesse ponto, né, fica a primeira recomendação, né, que é o estudo, que é o preparo. Que mais que nós podemos dizer aqui? A gente fica... porque existem, reportando aqui até o tema que nós estamos encerrando, tem muitas casas que adotam, né, a técnica apométrica para trabalhar com as desobsessões, para ajudar melhor aquelas pessoas que pedem socorro, que pedem ajuda. Eu faço essa abordagem aqui porque é um trabalho meritório, sim, mas precisa de preparo, precisa de estudos, precisa de aceitação, né, por parte dos presidentes da casa, precisa, todo o grupo tem que estar unanimemente preparado, com estudo, com cursos. Então é algo que nós temos que ter muita cautela e é preferível não fazer, né, do que se envolver em fazer algo que está bastante distanciado, né, do nosso conhecimento. Então, nós podemos, se for do interesse, podemos sim falar em algum momento sobre essa técnica, né, que realmente ela traz resultado assim quando é feita com muita atenção, com muito cuidado, com muito preparo. Mas não é o nosso caso aqui, porque nós estamos falando a respeito apenas de um trabalho de desobsessão, né? Que nós já até falamos, temos alguns, o estudo já foi feito, os vídeos estão à disposição de quem tiver interesse, e é bom, né, que tenham não só o interesse pelos vídeos que nós fizemos, que todos eles são embasados na doutrina espírita, a pesquisa, né, e a compilação de muitos textos, que busquem as próprias fontes consultadas, que nós vamos falar daqui a pouco, porém, outras tantas, né? Porque a literatura,
espiritual que é dispensada e trazida para o campo da materialidade através das psicografias, através das canalizações, que há uma diferença, né, aí entre psicografar e canalizar. Então a gente a pessoa pode abrir, desdobrar mais o conhecimento, a busca, né, para ter um entendimento, então, muito maior. E esse é o nosso último vídeo a respeito da doutrinação, e eu vou então falar aqui sobre a bibliografia, que fica aí à disposição de quem quiser, então, expandir um pouco mais o seu conhecimento, ou muito mais, né? Sem dúvida alguma, todos os vídeos estão no canal IP Amarelo, que é um canal da Casa Espírita Dr. Bezerra de Menezes, mas ele está no YouTube, é claro, e fica à disposição de todo e qualquer um que tenha interesse em ouvir, e se inscreva lá no canal para que possa, inclusive, expressar né, curtir e dar o seu comentário, se necessário e achar bem. Então, a bibliografia é A Doutrinação e Seus Métodos, de Astolfo Olegário de Oliveira Filho, Função do Doutrinador, José Ferraz, As Qualidades de um Bom Doutrinador, Luiz Roberto Matos, Instruções Básicas para um Doutrinador, Doris Karagilevskov Pires, Nos Domínios da Mediunidade, de André Luiz, Diálogo com as Sombras, de Hermínio C. Miranda, Espírito e Matéria, José Lacerda de Azevedo, Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec. Então, essa é a bibliografia que nós utilizamos para consulta. Eu agradeço a atenção de todos e a gente encerra então o vídeo sobre doutrinação. Fiquem na paz, que Jesus os abençoe.